A redução de incertezas, então, com o uso da modelagem da transformação chuva-vazão, 2,5 milhões. Um sistema de previsão de vazões, ou seja, associar a esse modelo de transformação chuva-vazão os estudos relativos a previsões de clima e tempo, para também fazer previsão futura de vazões, principalmente na afluência aos grandes reservatórios. A simulação dos trechos críticos para o nível d'água, né? Isso é uma expectativa que muitas vezes a gente tem, né? Que o rio muitas vezes se comporta como um conduto forçado, né? Que tu larga 300 litros por segundo aqui, imagina que lá o jusante vai chegar a 300 litros por segundo, mas isso não acontece, o nível fica mais baixo, porque ao longo do rio essa água vai se acomodando em poções ou coisa que o vale, então a simulação para esses trechos vai ser importante. O acompanhamento da operação do sistema Cantareira, a continuidade disso, né? No segundo eixo a gente tem aqui uma série de projetos de caráter regional, então plano diretor de reuso, 6 milhões de reais, planos regionais de minimização de risco de inundações de ribeirinhas, 7 milhões e 600 mil reais, o acompanhamento e apoio de projetos e obras que estão em desenvolvimento, com foco aí Pedreira, Duas Pontes e Piraí, 4 milhões de reais, estudos regionais para aumentar a disponibilidade naqueles locais que continuaram em vermelho no mapa que a gente demonstrou antes ali, então mais 3 milhões e 700 mil reais. O apoio aos municípios com estudos de alternativas para o aumento da disponibilidade, 16 milhões de reais. O controle de perdas com orçamento mais alto, 98 milhões de reais. E planos de drenagem e planos de manejo de águas pluviais, 47 milhões de reais. Esse é o conjunto do eixo 3. E aí a distribuição, o caderno como um todo tem 214 milhões de reais, sendo 160 neste eixo 3, porque já tem algumas coisas de obras ali previstas também. O quinto e último caderno, então, o caderno de água subterrânea, que foi acompanhado, então, pela Câmara Técnica de Águas Subterrâneas. Não mencionei, né, mas tanto o enquadramento como de garantia de suprimento hídrico, tem um papel relevante aí da CTMH, da CTOL, da CT Indústria, né, que são as que acompanharam, CT Saneamento, né, então eles são mais abrangentes do ponto de vista dos atores que contribuíram no seu processo. Voltando para o de água subterrânea, ele é entendido como um documento estratégico de apoio a esta Câmara Técnica, focado nas questões relativas ao aumento do conhecimento relativo a águas subterrâneas, reconhecendo isso como um manancial estratégico ainda pouco conhecido, né? E a conservação e recuperação dos recursos hídricos dentro dos padrões da legislação. Então, os principais temas a realização, o reconhecimento de estudos hidrogeológicos, a rede que já está em operação, mas com alguns projetos que já estão em execução na bacia, dentre eles a ampliação do monitoramento, a elaboração de alguns termos de referência para estudos futuros pela Câmara Técnica algumas discussões que já aconteceram desse processo, tanto na Câmara de Água Subterrânea como na Câmara de Saneamento. Aqui o corretor nos traiu e ficou 2 vezes AS, mas um deles é SA. São 4 eixos temáticos, 14 programas e 18 ações, né, para esse tema da água subterrânea. Um eixo focado em informação, 2 eixos, um de planejamento e estudos em escala regional e outro em escala mais local, precisamente em escala urbana, e fortalecimento institucional para a gestão. Então, nesse de informação, temos um programa de monitoramento, né, que inclusive os estudos do seu projeto já estão em fase final pela agência PCJ, com acompanhamento da Câmara Técnica também, 15 milhões de reais. Um banco de dados sobre aquíferos, 3 milhões e 700. Comunicação, para que se reconheça a importância estratégica desse manancial, 1 milhão e 300. E a capacitação dos atores, 2 milhões e meio. A expansão do conhecimento hidrogeológico é o segundo eixo, aquele de escala regional, são 3 ações com 6 milhões de reais. Estudos de detalhe do aquífero Tubarão, que é menos conhecido, também 6 milhões de reais. A gestão integrada das mananciais superficiais subterrâneos, há muita interação entre os 2 reservatórios, digamos assim, e a gente precisa conhecê-los um pouco mais, 3 milhões de reais. E estudos de viabilidade de fazer recarga artificial de aquíferos, mais 2 milhões de reais.
Planejamento na escala urbana, né, na escala mais local. Então, a possibilidade de aproveitar esse potencial subterrâneo para o abastecimento naqueles períodos críticos e situações de escassez, 8 milhões de reais. A identificação de áreas com restrição para uso, né, desse manancial, 15 milhões. Estudos de vulnerabilidade e riscos de contaminação, 6 milhões e meio, lembrando que são orçamentos, né, de estudos que estão elencados ao longo dos 15 anos. Delimitação de perímetros de alerta de postos de abastecimento, né, perímetros que devem ser monitorados, 11 milhões. As questões do fortalecimento, vinculado aos instrumentos de gestão, programas para outorga e fiscalização do uso de água subterrânea, 7 milhões e meio, e a elaboração do enquadramento de água subterrânea, 1 milhão e meio. Isso fecha, então, os cadernos, né, esse aqui, faltou o total de água subterrânea, não sei se eu pulei. Mas, então, dá para fazer uma... São muitos, né? 6, 12, 15, 17, 25, 46, 57, 63, 65 milhões de reais nesse caderno. Aqui a gente tem um panorama das ações em cada um dos cadernos, né? 5 eixos na educação ambiental e 36 ações. Desculpa, no enquadramento, 5 eixos, 36 ações. Garantia de suprimento, 3 eixos, 28 ações. Rural e florestal, 3 eixos, 24 ações. Educação ambiental, 4 eixos, 35 ações. Águas subterrâneas, 4 eixos, 18 ações. Em verde, o número de programas de cada um deles. Isso totaliza aqui aproximadamente 150 ações nos 5 cadernos, né? Essa é uma distribuição dos orçamentos. 93% do orçamento dos 5 cadernos é no caderno de enquadramento de recursos hídricos, né? Então, demonstrando o peso daquelas obras de bilhão para universalizar a coleta e tratamento em nível secundário e avançar no tratamento secundário, no tratamento terciário nas áreas prioritárias, né? A gente pode, então, refazer essa pizza tirando essas obras, para a gente ter uma ideia, né? Já que as obras não são necessariamente orçamento do plano, né? Então, tirando as obras de saneamento, a gente fica com essa participação ainda do caderno de enquadramento em 74% dos orçamentos, mas já começa a aparecer as outras fatias ali, né? Mas nesse caderno de enquadramento está ainda alto, porque tem todas as questões relativas à recuperação, à remoção de cargas poluidoras, por exemplo, que ainda são coisas de estudos e que a gente não tem suficiente certeza, e por isso termina que os orçamentos ainda são muito altos. E aí a gente pode olhar, sem o caderno de enquadramento, como que se dá a partição dos orçamentos dos outros 4 cadernos. A gente tem cerca de metade para o caderno de garantia de suprimento hídrico, 1/4 para o caderno rural e florestal, 8% educação ambiental, 20% de águas subterrâneas. Então esse é um panorama aí dos 5 cadernos. Foi rápido, mas eu acho que deu para ter uma ideia. 50 minutos, né? Era um tempo que eu tinha, 10 minutos para cada caderno, então consegui me manter dentro do que foi estabelecido no regramento dessa audiência. Devolvo a condução dos trabalhos aí para a equipe, e depois a mesa vai ser recomposta. Obrigado, a gente conversa mais na sequência.